estar preparado para ouvir sem julgamento? É muito legal essa pergunta. Porque eu acho interessante assim, algumas coisas a gente ouve, que são até um pouco jargões, né, da nossa área. Toda área tem, né, seus jargões, a gente também tem os nossos. Você precisa ouvir sem julgamento, né? Ok, como eu faço isso? Eu acredito nisso. Eu escuto isso e falo, é verdade, eu preciso ouvir sem julgar. Como fazer isso? Porque a gente tem um funcionamento, né, nós seres humanos, que a todo tempo a gente está julgando tudo. E quando eu estou falando julgando, eu não estou dizendo criticando. Então vamos fazer uma distinção aqui: julgamento e crítica. A gente associa as duas palavras como se ela fosse uma coisa só. Toda vez que eu estou julgando, eu estou criticando. No sentido negativo da coisa, né? Botando para baixo, dizendo que é errado. Eu estou me sentindo julgado. Tem um peso a palavra julgar, né? Então, quando a gente fala julgar, eu olho para algo e eu tenho uma opinião em relação àquilo. Tem um rótulo em relação àquilo. Tem uma coisa que é automática. Gosto, não gosto, certo, errado. Você está andando na rua, vê uma pessoa fazendo alguma coisa, você já tem nossa, que isso, que aquilo. Isso é muito automático, né? Tem algumas pesquisas que falam que leva, acho que 3 segundos para você entrar em contato com alguma coisa e ter uma opinião, seja uma pessoa, um evento, uma coisa. Está numa loja, olha uma roupa e fala, nossa, que linda. Isso é um julgamento. Esse linda é um rótulo, né? E isso é muito automático. E tem um professor meu que eu amo, que é o Calis, que é meu professor de respiração consciente. E numa das aulas que eu tive com ele, quando eu fiz minha formação de renascimento alguns anos atrás, falou uma coisa que eu guardo para mim até hoje. O problema não é o primeiro olhar que traz esse, nossa, olhei para uma roupa, que linda, ou olhei para uma situação, nossa, que situação, que situação feia, ou qualquer coisa assim, você tem esse automático. O problema é, primeiro, quando a gente se apega a ele e a gente continua. Então, essa pessoa fez tal coisa, essa coisa é errada. E é errada por quê? E essa pessoa deve estar fazendo isso por causa daquilo. E você continua nessa conversa. E aí vai virando esses julgamentos que impede a gente de poder se relacionar com as situações com um pouquinho mais de isenção. Mas voltando, então, como eu faço isso? Tem um exercício muito interessante, que é quando você pode pegar um objeto, alguém te dá um objeto na sua mão, vou pegar um aqui, alguém colocou um objeto na sua mão, e você bota assim, mas você já viu o que é, e você fala, caneta. Esse aqui é o julgamento, é a opinião, isso aqui é uma caneta. Ou se você está de olhos fechados, a pessoa colocou um objeto na sua mão, e você fala, ela parece que é algo de plástico, é fino, é duro, tem uma pontinha, e aí você vai explorando. E aí você vai ficando curioso, o que será isso que está na sua mão? E deixa de lado o rótulo caneta. Isso é um super treino de como a gente vai explorando uma situação sem fechar um rótulo imediatamente. E para a gente fazer isso, quando a gente ouve, então a pessoa trouxe a questão dela, em vez da gente já é caneta, ou isso quer dizer isso, o que a pessoa está dizendo é isso, é como se a gente pegasse aquilo e fosse tateando. Então, ela está me dizendo isso, isso tem essa característica, ela fala disso, a gente vai meio que degustando, a gente vai ficando curioso e ajudando a pessoa a ficar curiosa e abrindo mão do rótulo é caneta, ou abrindo mão do rótulo é isso. Porque quando a gente vai com esse tato, quando a gente vai desmembrando, a gente vai esmiuçando a questão, ela vai se abrindo e vai se revelando. Então, o problema não é a gente ter uma primeira opinião, é caneta. O problema é a gente ficar só nela. Então, a gente, tem essa primeira visão. Como é que eu me mantenho curioso? Abro mão dessa primeira opinião, desse primeiro julgamento, e vou para esse, deixa eu sentir. Deixa eu... isso aqui é o quê? É como se a gente estivesse degustando, né? Sabe aquelas lojas que a gente tem um montão de sorvete, a gente também decide, a gente vai... não. Esse aqui. A gente vai nesse... degustar a palavra que eu queria lembrar. Degustando, e aí você fala, é isso. Atrás desse é isso que vem de uma experiência interna que a gente está atrás. Porque quando a gente encontra esse é isso, que vem de uma vivência, de um relacionamento com a experiência daquela questão que nós estamos vivendo, levando ela para além do que eu penso sobre ela,
que o mistério se revela e a mágica acontece. Então, seja em qualquer processo de desenvolvimento pessoal dentro da tua técnica, ou se você quer cada vez mais se desenvolver como ser humano, é através dessa atitude, desse degustar, dessa abertura, que a gente vai revelando passo a passo, nível por nível, aquelas questões em nós ou que aquelas pessoas com quem a gente trabalha trazem para nós, tá certo?